Existe algo em veículos antigos abandonados que prende nosso olhar. É impossível não se perguntar: como aquilo foi parar ali? Número 1. O Cemitério Vermelho Estrela. Na parte norte da cidade de Budapeste, capital da Hungria, existe um local sombrio e fascinante onde mais de 100 locomotivas foram deixadas para apodrecer com o passar dos anos. Esse espaço, que já foi um movimentado pátio de reparos ferroviários no início do século XX, hoje é conhecido por um nome tão poético quanto triste: Cemitério Vermelho Estrela. Para os apaixonados por trens e máquinas antigas, o lugar é praticamente um templo, ou melhor, um museu fantasma a céu aberto. Espalhados pelos trilhos e galpões estão todos os tipos de trens e vagões, alguns em avançado estado de decomposição metálica. Você encontra desde locomotivas extremamente raras, verdadeiras relíquias da engenharia europeia, até vagões de passageiros carcomidos pelo tempo e pela ferrugem. Entre os destaques está um modelo da série MAV 301, que não vê os trilhos em funcionamento há mais de 100 anos. Um século inteiro desde sua última viagem. Outro modelo que chama atenção são os motores a vapor MAV 424, que carregam na frente o emblema da Estrela Vermelha, símbolo marcante da era soviética que controlou a Hungria por décadas a partir da metade do século passado. É como uma cápsula do tempo da era comunista, em formato de locomotiva. Não se sabe exatamente quantas unidades ferroviárias estão abandonadas nesse local, mas o que se vê é que, ao longo dos anos, todas elas foram perdendo lentamente a batalha contra a natureza. As estruturas metálicas estão sendo tomadas por musgos, árvores e raízes. Em pouco tempo, se ninguém intervier, essas incríveis máquinas serão completamente engolidas pela vegetação e desaparecerão como se nunca tivessem existido. Fim da linha, literalmente. Número 2. Tanques misteriosos em Sögel. Quando se olha de cima, a cidade de Sögel, na Alemanha, parece apenas mais uma daquelas comunidades pequenas, tranquilas e organizadas do interior europeu. No entanto, se você tiver a curiosidade de explorar seus arredores, especialmente uma área agrícola aparentemente comum, vai encontrar algo realmente estranho e talvez até perturbador. Ali, bem no meio de um campo gramado, surgem 24 pontos escuros perfeitamente alinhados, formando fileiras quase militares. A distância impede que se identifique o que são. Seriam fardos de feno? Máquinas agrícolas? Plantação experimental? Mas à medida que a câmera aproxima a imagem, o choque é inevitável. O que está ali são tanques de guerra abandonados. Sim, tanques. Especificamente, modelos Leopard 1 e M47 Patton, ambos com quase 50 toneladas cada. Trata-se de veículos blindados pesados, criados para combates de grande escala. E o mais estranho é que estão organizados de forma muito precisa, como se fizessem parte de uma exposição bizarra ou de algum tipo de instalação militar oculta. Exploradores urbanos que visitaram o local relataram a presença de uma placa alertando que a entrada é proibida, algo que, convenhamos, raramente desanima quem vive de descobrir lugares secretos. Ao que tudo indica, a formação desses tanques abandonados funciona como um campo de treinamento para tiro ao alvo. No solo ao redor, é possível ver marcas de esteiras deixadas por outros tanques em movimento, sugerindo que o local ainda é utilizado esporadicamente para práticas militares. Mas, curiosamente, nenhuma informação oficial foi confirmada. Tudo permanece em sigilo, ou pelo menos o mais secreto que se pode ser ao deixar 2 dúzias de tanques largados num campo aberto sob o céu alemão. Número 3. Cemitério de carros em Châtillon. A Bélgica é internacionalmente conhecida por seus chocolates artesanais, suas cervejas premiadas e sua arquitetura medieval bem preservada. Mas até cerca de uma década atrás,
ela escondia também um dos cemitérios de carros mais insanos e impressionantes do mundo. Estamos falando do lendário cemitério de Châtillon, um lugar onde centenas de veículos antigos formavam verdadeiras fileiras dentro da floresta, como se estivessem presos num engarrafamento eterno. O visual era absolutamente cinematográfico. Árvores crescendo no meio das carrocerias, folhas cobrindo os vidros rachados e ferrugem transformando os carros em esculturas naturais. Muitos desses veículos eram americanos, o que acabou gerando a teoria de que teriam sido deixados para trás por soldados dos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao analisar os modelos, ficou claro que a maioria havia sido fabricada nas décadas seguintes. A verdade veio à tona com o tempo. Os carros, na realidade, pertenciam a soldados da Força Aérea Canadense, que foram enviados à cidade vizinha de Virton durante os anos finais da década de 1940, como parte da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Como a cidade era pequena e sem estrutura para lidar com tantos veículos, o serviço de manutenção ficou sob a responsabilidade de um único mecânico na localidade de Châtillon. O problema surgiu quando a França saiu da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1966. As tropas se retiraram, mas deixaram todos os veículos para trás. O mecânico, sem ter como vendê-los ou transportá-los, acabou simplesmente abandonando os carros ali, um a um, nas bordas da floresta. Com o tempo, a natureza tomou conta. Durante décadas, o lugar virou ponto de visita para fotógrafos, curiosos e amantes de carros clássicos. Mas, infelizmente, em 2010, todas as carcaças foram removidas. Para os apaixonados por automóveis, foi como ver um museu ao ar livre ser demolido. Uma parte da história da Bélgica e da cultura automotiva foi apagada. Número 4. O fantasma aéreo da Islândia. A Islândia é um país cheio de paisagens surreais. Vulcões ativos, cachoeiras monumentais, campos de lava congelada no tempo e praias de areia preta que mais parecem saídas de outro planeta. Em uma dessas praias, chamada Solheimasandur, repousa um dos mais emblemáticos acidentes aéreos que ainda pode ser visitado pessoalmente. Ali, em meio à areia escura e aos ventos cortantes do Ártico, está a carcaça de um avião C-117, um antigo cargueiro militar dos Estados Unidos. A fuselagem está completamente desossada, sem asas, sem motores, com o interior vazio e destruído pela ação dos elementos. A aparência é digna de um filme pós-apocalíptico. O acidente aconteceu em 21 de novembro de 1973, quando a aeronave, com 5 tripulantes a bordo, enfrentava uma tempestade severa a caminho de uma base naval norte-americana no país. O clima piorou drasticamente, com temperaturas despencando para menos 10 graus Celsius e ventos passando dos 100 km por hora. Ambos os motores congelaram no ar. O avião perdeu sustentação e caiu na praia. Mas, inacreditavelmente, todos os ocupantes saíram ilesos. O resgate veio rápido e o exército dos Estados Unidos desmontou tudo o que pôde do avião. Cortaram as asas, retiraram peças importantes e deixaram apenas a carcaça metálica para trás. Hoje, o que antes foi uma cena de terror, virou ponto turístico. Centenas de pessoas fazem trilhas até o local para tirar fotos ao lado da fuselagem enferrujada. Um lembrete brutal e, ao mesmo tempo, fascinante do poder da natureza e da fragilidade humana. Número 5. As margens fantasmas de Kiska. A ilha de Kiska, parte das Ilhas Aleutas, no extremo oeste do Alasca, parece uma terra esquecida por Deus e pelos homens. Sem habitantes, sem ruas, sem construções. Só vegetação selvagem, vento frio e silêncio absoluto. É o tipo de lugar onde você esperaria encontrar apenas natureza intocada. Mas o que está ali vai contra qualquer expectativa. Nas margens rochosas e isoladas de Kiska,
Estão espalhados destroços de artilharia, cascos de navios e até submarinos inteiros, todos enferrujando sob o clima congelante do Pacífico Norte. Apesar de terem mais de 80 anos, muitos deles estão surpreendentemente bem preservados graças à baixa temperatura da região. O destaque são os submarinos japoneses do tipo A, mini-submarinos com cerca de 24 metros de comprimento por menos de 2 metros de largura. Eles foram projetados para operações secretas durante a Segunda Guerra Mundial. Se fossem capturados, os japoneses podiam alegar que eram apenas alvos de teste. Mas a verdade é que estavam armados com torpedos e, inclusive, participaram do ataque a Pearl Harbor. Então, por que estão tão longe do Japão, largados numa ilha do Alasca? Tudo remonta a uma batalha pouco lembrada nos livros de história: a ocupação de Kiska pelos japoneses durante a guerra. A ilha abrigava uma estação meteorológica americana, que foi tomada pelo exército japonês. Em resposta, os Estados Unidos, com apoio do Canadá, bombardearam a ilha por 1 ano. Quando os japoneses decidiram recuar, em 1943, destruíram seus próprios navios e submarinos para que os aliados não os reaproveitassem. Hoje, essas relíquias bélicas estão ali, silenciosas e abandonadas. Uma coleção sinistra de máquinas de guerra apodrecendo no fim do mundo. Número 6. O trem a jato esquecido. Durante a corrida espacial do século XX, Estados Unidos e União Soviética estavam obcecados em criar as maiores e mais rápidas máquinas possíveis. Mas a rivalidade não ficou apenas nos foguetes. Ela chegou também aos trilhos. Nos anos 1960, o engenheiro norte-americano Don Wetzel foi encarregado de projetar uma locomotiva mais rápida e econômica. Sua ideia maluca? Instalar 2 motores a jato num trem. Assim nasceu o M497, com 2 propulsores de 5.000 cavalos de potência. Eles foram colocados na frente da composição para dar um visual mais radical, e deu certo. O trem atingiu quase 295 km por hora durante os testes. Inspirados pelo feito, os soviéticos criaram seu próprio trem a jato na década de 1970. Usaram como base a locomotiva ER-22 e instalaram 2 motores turbojato de um avião Yakovlev Itu-AK-40 no topo. Mas mesmo com tudo isso, o máximo que conseguiram foi cerca de 250 km por hora. Apesar de impressionante, o modelo soviético ficou para trás. Era barulhento, caríssimo de operar, e no fim, acabou abandonado. Deixaram o protótipo em uma linha esquecida perto de Doroshika, onde ele ficou parado por mais de 40 anos. Hoje, parece que se desfaz com o toque. Mas nos seus dias de glória, teria sido uma viagem inesquecível. Número 7. Os foguetes de Rio da União Soviética. Os trens a jato não foram as únicas loucuras tecnológicas soviéticas. Em 1957, a União Soviética começou a fabricar embarcações hidroplanadoras capazes de voar sobre a água. Com asas submersas que reduziam o atrito, essas embarcações se erguiam do rio e deslizavam como uma pedra pulando na superfície. Esses foguetes fluviais, chamados raqueta, alcançavam velocidades de até 70 km por hora, mais de 3 vezes mais rápido que outros barcos do mesmo porte. Transportavam passageiros por rios da Rússia com rapidez e estilo. O sucesso foi tanto que surgiram versões melhoradas, como os modelos Meteor, que podiam levar até 160 pessoas. Mas, com o colapso da União Soviética, manter essas embarcações se tornou inviável. Sem manutenção, muitas acabaram abandonadas, enferrujando em cemitérios navais, como o que existe perto do reservatório de Kama, próximo à cidade de Perm. Mesmo deterioradas, essas máquinas ainda mantêm uma imponência impressionante, como se ainda tivessem vontade de acelerar novamente pelos rios da Rússia. Número 8.
O monstro do mar Cáspio. No topo das máquinas mais insanas da antiga União Soviética está o Ekranoplan da classe Lun. Uma mistura bizarra de avião e navio, essa nave de guerra foi criada para voar rente à superfície da água usando o efeito asa no solo, um fenômeno aerodinâmico que cria uma almofada de ar entre as asas e a água. Esse gigante de 74 metros de comprimento era impulsionado por 8 motores turbojato e atingia até 550 km por hora. Com sua estrutura colossal e voando baixo, ele passava despercebido pelos radares inimigos. Era uma verdadeira arma secreta. Infelizmente, apenas um protótipo foi concluído antes do colapso da União Soviética em 1991. Ele foi apelidado de Monstro do Mar Cáspio e ficou parado por quase 30 anos num estaleiro da região do Daguestão. Em 2020, foi finalmente rebocado rumo a um museu, mas encalhou nas praias de Derbent após percorrer 100 quilômetros. Com suas 264 toneladas, era simplesmente impossível puxá-lo dali. E assim, o monstro ficou mais 5 meses abandonado na areia, servindo de playground improvisado para as crianças locais. Coisa mais russa, impossível. Número 9. O helicóptero no pântano. O próximo veículo soviético pode não ser tão chamativo quanto um trem a jato ou o gigantesco Ekranoplan, mas sua história de abandono é, no mínimo, curiosa. Em meio aos pântanos da região de Yamalo-Nenets, na Rússia, a quase 2.400 quilômetros de Moscou, existe algo metálico e gigante, esquecido entre a vegetação alagada. É o que restou de um Mi-6, um dos maiores helicópteros já produzidos no mundo. Criado na década de 1950, o Mi-6 media 33 metros de comprimento e pesava cerca de 30 toneladas. Era uma verdadeira fera dos céus, até que em 1981, a história deste exemplar específico teve uma virada dramática. Durante um voo a apenas 150 metros de altura, os 2 motores da aeronave falharam repentinamente. A tripulação de 5 pessoas caiu direto no pântano e, por milagre, todos saíram ilesos. Mas o helicóptero ficou seriamente danificado. Uma investigação revelou o motivo bizarro do acidente. Os funcionários do posto de abastecimento haviam colocado uma mistura de gasolina e água no tanque. O erro condenou o voo e, sem planos de recuperação, o helicóptero ficou lá mesmo, entregue ao tempo. Mais de 40 anos depois, partes dele foram roubadas, inclusive os motores e a cauda. Hoje, o que sobrou do Mi-6 continua atolado na lama, servindo como monumento acidental a uma das maiores barbeiragens da aviação soviética. Número 10. O colosso MAZ 7904. Você achou que a lista de veículos soviéticos gigantes já tinha terminado? Então prepare-se para encarar o MAZ 7904. Uma monstruosidade sobre rodas que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Projetado durante a Guerra Fria, esse caminhão de 12 rodas e 6 eixos foi criado para transportar ogivas nucleares gigantescas. Com capacidade de carga de até 220 toneladas, só o chassi da máquina já pesava 140 toneladas. Cada roda de quase 3 metros de diâmetro precisava suportar 30 toneladas individualmente. O desenvolvimento dessa fera foi tão desafiador que envolveu mais de 100 especialistas. Lançado em 1983, o MAZ 7900 e 4 média mais de 30 metros de comprimento e 7 metros de largura. Ele vinha equipado com um motor turbo alimentado de 42,2 litros que entregava 1.500 cavalos de potência. O problema? Tudo isso servia apenas para atingir uma velocidade máxima de 25 km por hora. Além disso, ele tinha péssima dirigibilidade,
Algo nada ideal quando se trata de transportar armamento nuclear. Sem utilidade prática e jamais tendo carregado uma ogiva, o único protótipo foi abandonado em um hangar no Cazaquistão. Em 2007, estava praticamente sem pneus, com peças roubadas e usado apenas para sessões de fotos. Por fim, foi completamente desmontado em 2010. Uma pena para quem queria um clique ao lado dessa aberração mecânica. Número 11. O McBarge, o McDonald's flutuante. Mesmo sem os famosos arcos dourados, o nome já entrega. O McBarge foi sim um restaurante flutuante da rede McDonald's. Construído em 1986 para a Exposição Mundial de Vancouver, ele era uma ideia ousada para mostrar como seria o futuro dos restaurantes sobre a água. Batizado oficialmente de Friendship 500, um trocadilho terrível, diga-se, o projeto custou $12 milhões na época, o equivalente a $26 milhões hoje. Com 250 metros quadrados, foi instalado sobre uma barcaça de 57 metros de comprimento. Durante os 6 meses da feira, o McBarge foi um sucesso. Mas a moda passou rápido. Em apenas 5 anos, os donos das margens de Falls Creek queriam que ele fosse retirado dali. Então, em 1991, ele foi rebocado até a isolada enseada de Burrard Inlet e ficou por lá, abandonado. Por mais de 30 anos, o restaurante flutuante apodreceu, acumulando poeira, ferrugem e pichações. O interior ainda guarda resquícios da decoração dos anos 1980, mas quase tudo foi destruído pelo tempo e por vândalos. Dizem que havia até caixas com produtos antigos esquecidos dentro. Hoje, parece mais cenário de filme de terror do que restaurante. Mas nos anos dourados, era o restaurante de fast food mais inusitado do mundo. Número 12. A van dos super-heróis. Ferro-velhos estão cheios de veículos abandonados, mas de vez em quando aparece algo que realmente chama a atenção. Como esse veículo bizarro e único encontrado em um pátio nos Estados Unidos. Com 6 rodas, 3 eixos e um visual de carro blindado futurista, ele parecia ter saído de um filme, e saiu mesmo. Esse era o Herkimer Battle Jitney, o carro dos heróis, no filme Mystery Man, uma comédia de super-heróis lançada nos anos 1990. No longa, um grupo de heróis desajeitados usa essa van blindada para combater o crime. Ela parecia tão realista no filme que alguns fãs chegaram a dizer que era um veículo militar de verdade, chamado Z-17 Marauder, que teria sido contratado pelo governo dos Estados Unidos. Mas, na verdade, o Battle Jitney foi construído exclusivamente para as filmagens. Sua base era um caminhão Ford semi-reboque de 1979, com a cabine removida, e a carroceria foi feita a partir de um trailer Airstream customizado. O problema é que, com um visual tão específico, ele não podia ser reutilizado em nenhum outro filme. O resultado? Foi parar em um pátio de sucata, onde ficou largado por anos. Talvez um dia tenha um final digno de herói. Mas, por enquanto, está mais para figurante esquecido. Número 13. O bombardeiro vitorioso e queimado. Até 2020, um bombardeiro imponente ficava em exposição na entrada da base aérea da Força Aérea Real em Marham, na Inglaterra. Era um Handley Page Victor, bombardeiro estratégico britânico movido a jato, criado durante a Guerra Fria, nos anos 1950. Com mais de 40 metros de comprimento e 33 metros de envergadura, essa aeronave era capaz de transportar até 16 toneladas de bombas. Ou então, uma bomba nuclear de 5 toneladas. Não era pouca coisa. Mas, com o fim da Guerra Fria, em 1991, os Victor perderam sua utilidade. O último modelo foi aposentado em 1993. E como o custo para mantê-los era altíssimo,
A Força Aérea Real começou a doá-los para qualquer pessoa interessada, de graça. Poucos tinham espaço para algo tão gigantesco. Então, alguns acabaram em museus, e outros, como este, foram relegados à função de alvo dentro da própria base aérea. O Victor de Marham foi usado em treinamentos de combate e incêndio até ser completamente destruído. Os vidros foram explodidos, o interior ficou carbonizado e tudo o que restava foi sucateado em 1995. Ver um avião tão icônico terminar assim é de partir o coração de qualquer entusiasta da aviação. Número 14. Lamborghini no Vale do Abandono. Com grande potência vem grande responsabilidade. Algo que o dono desse Lamborghini Huracan claramente esqueceu em 2019. O cinegrafista Andrew Lawrence estava dirigindo por Londres, no Reino Unido, logo pela manhã, quando viu algo que fez seu queixo cair. Um super esportivo de aproximadamente R$ 1.200.000 largado numa vala, completamente fora de lugar. O carro estava virado para o lado errado da pista, com a porta do motorista pressionada contra o chão. Mas o mais impressionante? Não havia ninguém por perto. Andrew, sendo um cara decente, resistiu à tentação de chamar um guincho e dizer que o carro era dele. Em vez disso, ligou para a polícia e tentou localizar o dono. O carro pertencia a Michael Hudson, fundador da BitStocks e milionário do Bitcoin. Ele havia perdido o controle ao passar por uma poça d'água, e o Lamborghini simplesmente aquaplanou para fora da estrada. Em vez de esperar ajuda, Michael simplesmente saiu andando para pedir socorro. Felizmente, o dano no carro de quase $250.000 foi pequeno e ele conseguiu colocá-lo de volta na pista. Mas da próxima vez, talvez ele devesse investir em aulas de direção? Número 15. O gigante azul da Alemanha. Nos Campos Verdes de Chipkau, na Alemanha, existe uma atração abandonada que parece saída de um pesadelo mecânico. Com cerca de 50 metros de altura e uma roda gigantesca de mais de 12 metros de diâmetro, que lembra uma serra elétrica, essa máquina enferrujada parece feita para lutar contra o King Kong. Descoberta por exploradores urbanos em 2002, ela foi inicialmente identificada como uma Bagger 258, uma escavadeira de rodas de caçambas usada em mineração contínua. O funcionamento era simples, mas impressionante. A roda girava, as caçambas gigantes recolhiam terra e despejavam em uma esteira transportadora. A máquina inteira era montada sobre trilhos parecidos com os de um tanque e se movia a uma velocidade ridícula, de cerca de 6 metros por minuto. Mas, com o tempo, os exploradores descobriram que não era uma Bagger 258, mas sim uma Bagger 1473, construída em 1965 e carinhosamente apelidada de A Maravilha Azul, por causa de sua pintura original. Cada caçamba podia carregar mais de 1,5 metro cúbico de terra. Com menos de 150 rotações completas, ela era capaz de escavar o volume de uma piscina olímpica. Infelizmente, em 2002, ela foi aposentada por ter esgotado o solo disponível e ser cara demais para ser transportada. Hoje, virou ponto turístico alternativo e até cenário para balanços feitos com cordas por exploradores radicais. Se não escava mais, pelo menos ainda rende ótimas fotos. E aí, qual dessas relíquias abandonadas mais te impressionou? Seja um avião soterrado na areia ou um tanque largado no meio do mato, cada um desses veículos conta uma história incrível, de glória, descaso e ferrugem. Se você conhece algum lugar parecido, comente aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!